Muito bem. Vamos agora ouvir o co-diretor de operações, CEO e cofundador, aliás, o diretor de operações, CEO e cofundador da HackerSec, André Silva. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do HackerSec Conference. Que legal, hein? Galera bem animada depois dessa palestra. Colocou o slide? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou André Silva, eu sou o COO da HackerSec. Tá? Quem não me segue no LinkedIn, eu faço questão de vocês me seguirem. Vou dar um tempo aqui de 20 segundos para vocês escanearem o QR Code. Obrigado. Eu achei bem interessante, uma coisa que eu achei bem interessante foi quando o Andrew falou de pets, né, de softwares vulneráveis. Por exemplo, uma coisa que eu estava analisando essa semana, né? Hoje, a web, nós temos em torno de 75% a 80%, né, de plataformas, né, que são WordPress ou, pelo menos, rodam em PHP. Né? Considerando que o WordPress, o Joomla e o Drupal também é desenvolvido em PHP. E aí uma coisa engraçada, muitas vezes, em muitos setores, ou dependendo de quão crítico é aquele setor, que uma plataforma precisa de uma atualização, às vezes você atualizando aquela plataforma para a versão mais recente, você pode ter um problema, né, no funcionamento da sua aplicação, como aconteceu na versão 8.0 do PHP. O que aconteceu? A comunidade que desenvolve o PHP, eles vão muito em breve exterminar a versão 8.0, porque o que aconteceu? Muitas plataformas, assim que saiu a atualização, o pessoal atualizou, e deu problema no back-end. Então, a partir da versão 8.1, vai continuar, né, as atualizações, porém, eles vão remover a 8.0 e a 7.4, acredito que vão manter. Então, muitas vezes, os desenvolvedores, os decisores, o pessoal que faz ali a gestão, ou o time de desenvolvimento, às vezes o pessoal espera um período maior para atualizar, porque muitas vezes essas atualizações, né, elas vêm com alguns bugs, não necessariamente bugs de segurança, mas muitas vezes bugs de funcionamento que comprometem, né, o funcionamento de toda a aplicação. Né? Uma outra coisa também, muito importante, o André falou bastante das questões, das dificuldades que as empresas têm, mas os pentesters, hoje, eles têm dificuldades também quando eles reportam falhas, principalmente em programas de bug bounty. Eu dei uma olhada essa semana na internet, tem pentester que fez reporte em janeiro e não teve resposta da empresa. Ou pentester que a empresa respondeu e ainda não recebeu por aquele bounty. Então, vocês percebem que nós temos problemas, né, que precisam ser resolvidos nos processos, né, tanto na parte das empresas como também relacionado aos profissionais, né, que cuidam, né, que testam a cibersegurança das empresas. Tá? Funcionou aí o QR Code? Bom, operações críticas em cibersegurança. Né? Por que eu não coloquei ali? Operações críticas em cibersegurança 2023. Justamente porque os problemas críticos que nós temos na cibersegurança hoje,
basicamente, as estruturas, né, o elo daquela corrente, antes que aconteça o incidente, basicamente é os mesmos problemas que nós tínhamos 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Tem alguém aqui que trabalha em algum centro de operações, alguém que é do SOC? Né? Então, tem algumas pessoas que levantaram a mão. Né? Então, quem trabalha justamente, né, com detecção, resposta a incidente, o pessoal sabe muito bem disso. Né? Então, o maior problema é toda aquela parte estrutural, o elo inicial da corrente. Né? A partir daí que surgem os incidentes. E nós estamos cada vez mais, né, um mundo mais conectado. Então, são dados recentes, agora de 2023. Então, nós temos mais de 5 bilhões de usuários conectados na internet. Né? Desses usuários, 4,8 bilhões já acessam as redes sociais. Né? E o que é preocupante com essa quantidade de usuários, né, que utilizam a internet ou utilizam as redes sociais? Né? Todos esses usuários têm a sua vida pessoal, mas esses usuários trabalham em empresas, né? Utilizam muitas vezes naquele aparelho pessoal, né, softwares de PABX, muitas vezes alguma VPN, ou softwares, né, que, de certa forma, se comunicam com as ferramentas das empresas. A gente já viu muito isso em pequenas e médias empresas, às vezes isso acontece. Né? E muitas pessoas utilizam smartphones ou outros dispositivos que possuem versões bem desatualizadas, principalmente em sistemas Android. Né? Então, todo esse aumento, tanto dos usuários conectados na internet, como a quantidade de usuários nas redes sociais, né, favorece a propagação, né, e o aumento do cybercrime de um modo geral. Acredito que todo mundo, eu acho que são poucas empresas que proíbem, mas todo mundo, sempre quando está ali no presencial, sei que tem muita gente que está 100% home office, né, mas alguns aí com certeza têm acesso a algum Wi-Fi específico ou utiliza algum software da empresa diretamente no seu smartphone. Bom, o foco não é a gente falar de todas essas tecnologias que existem, né, tanto para proteção, detecção, governança, compliance e também gestão de identidade, porque são diversas. Né? Então, aqui nessa imagem tem mais de 100 soluções de cibersegurança e hoje no mercado nós temos mais de 1.000 soluções disponíveis quando a gente fala só de cibersegurança. Se vocês forem pesquisar, mesmo vocês que já trabalham na área, vocês vão ver que existem diversos produtos e soluções que vocês ainda nem conhecem, porque são empresas mais recentes que estão surgindo agora. Né? E o porquê, com essa quantidade de soluções que nós temos disponíveis no mercado, os incidentes eles continuam aumentando. Né? Então, como já foi falado, as empresas já começaram a se conscientizar, porém nós temos muitos incidentes, né, sendo relatados semanalmente e diariamente. Achei bem legal esse print, né? É o print de um ransomware. Tá? Nos últimos 18 meses, nós tivemos 59 registros de ataques de ransomware. Tá? E dentro dessas empresas, né, que foram afetadas, são empresas de vários setores. Então, nós estamos falando da área financeira, né, empresas que trabalham com óleo e gás, logística, empresas na área da saúde. Então, nós temos, recentemente, teve uma empresa bem conhecida aqui em São Paulo também, da área da saúde,
que sofreu, né, um incidente de segurança novamente, foi atacado em 2021 e esse ano sofreu um incidente novamente. Então, se nós temos todas aquelas tecnologias disponíveis no mercado, né, e nós temos pessoas, por que que esses incidentes eles continuam aumentando? Basicamente por causa dessa tríade. Geralmente ela é utilizada de uma forma invertida. Então, geralmente as empresas, muitas empresas começam por tecnologias, esquecem os processos e depois pensam em pessoas. Quando nós falamos de proteção, de proteger um ambiente, nós precisamos focar primeiramente na capacitação das pessoas, capacitação do time, depois nos processos, porque os processos bem definidos é o que vai definir e o que vai deixar o time pronto para responder um incidente no tempo adequado. E a tecnologia, se eu tenho pessoas capacitadas para que entendam o ambiente, que conheçam as ameaças, que elas estão dentro daqueles processos, né, de gestão, naquela gestão estratégica de cibersegurança, fica muito mais fácil eu adicionar as tecnologias que são necessárias para o meu ambiente. Se a gente falar, por exemplo, de SOC, não é barato você implantar um SOC. Por exemplo, se eu for criar um SOC open source do zero, vamos colocar dessa forma, eu vou gastar aí em torno de 250 a 300 mil por ano para manter um SOC open source. Dá para utilizar? Dependendo do ambiente, até você consegue utilizar. Só que muitas daquelas ferramentas você não tem suporte. Né? Você não tem um fornecedor por trás que pode te auxiliar num problema, né, que pode trazer alguma outra solução, algum diferencial para o seu negócio. Então, você vai precisar de pessoas muito mais capacitadas. Tá? E, se você for contratar, né, se você for contratar várias soluções, pessoas, e integrar um SOC, você vai gastar muito dinheiro. Aí vai depender da quantidade de dados que você vai armazenar, como que você vai negociar com a empresa que vai fornecer o CIEM, né, e entre outras preocupações que vão englobar dentro daquele orçamento. Então, a forma correta primeiro, pessoas, depois, processo bem elaborado, as pessoas executando os processos e essa tríade conversando o tempo inteiro. Pessoas, processos e tecnologias. E aí vem as principais preocupações dos gerentes, coordenadores, diretores de cibersegurança, em muitas empresas, analistas sêniores, né? Tem muita empresa que não tem no time, a empresa não tem um orçamento ali específico para cibersegurança e muitas vezes você tem um sênior, né, que ele assume essa responsabilidade, né, e ele começa a tampar aqueles buracos, né? Então, por que o phishing, né, ele está no topo da lista? Porque todo mundo sabe, né? Se a gente for trazer dados, dá para ficar horas e horas falando sobre ataques de phishing. Mas o principal vetor e o que é mais fácil
para os grupos de cybercriminosos, né, é comprometer o ambiente através do usuário. Né, e a gente bate novamente naquela tecla da importância, né, da conscientização, não só dos times ali que cuidam de normas, o time que cuida da parte jurídica, o financeiro, mas também o RH e outras áreas da empresa. Tá? Ataques de ransomware, né, então, o ano passado nós tivemos, só no Brasil, prejuízos gerados pelos ataques de ransomware, né, em torno de 30 bilhões. Né? E aí tem um outro detalhe, porque se você pesquisar em algumas fontes que têm incidentes reportados, você vai ver que tem incidente de 2019, valores de 2019 sendo reportados agora. Então, com certeza, os prejuízos são muito maiores. Porque aqui no Brasil, o negócio é lento, o processo é demorado, né, e até você ter um reporte oficial divulgado para a imprensa, demora, leva um tempo. Segurança na nuvem. Todas as empresas, quem não migrou ainda para a nuvem, né, grande parte das empresas estão finalizando ou estão migrando para a nuvem. E muitas pessoas acham que eu utilizar a AWS, a Oracle, né, a Microsoft, né, ou qualquer outro serviço de cloud, só pelo simples fato de eu ter uma instância ali, de eu migrar o meu ambiente para a nuvem, eu já estou seguro. Né? Então, isso não muda nada do ambiente físico. Né? A partir do momento que eu estou na nuvem, então eu preciso ter as implementações, os processos corretos de cibersegurança dentro do ambiente, né, para eu minimizar também os riscos ali de sofrer um ataque. Segurança de endpoint, conscientização de usuários, que nós já falamos, a conformidade, né, regulatória. Então, a ANPD, né, já está operando 100% no Brasil. Então, muito em breve, já saiu algumas notícias, né, no portal do governo, mas muito em breve nós teremos alguns dados, né, de algumas empresas que vão sofrer determinadas penalidades por não tratar os dados dos clientes da forma correta. Gerenciamento de vulnerabilidades. Né? Isso cai dentro daquilo que eu comentei no início. Muitas vezes, o decisor ou a pessoa que cuida daquele ambiente, quando ela entra na empresa, muitas vezes ela não tem um inventário do ambiente. Quantas instâncias nós temos? Quantos servidores nós temos? Quais as tecnologias que rodam nesse serviço? E muitas vezes a empresa não tem orçamento para ter uma solução, né, que te emite um alerta ali que você precisa subir um patch ou fazer algo do tipo. Às vezes não tem nem noção disso. E muitas vezes você sofre um incidente porque você não tem uma gestão de vulnerabilidade adequada. Resposta a incidentes, né, está dentro dos processos que nós já falamos também. E esse ponto aqui, ele me gera muita preocupação. Se eu tivesse uma empresa e eu utilizasse uma solução de terceiro, você pode ter certeza que eu ia ter uma cobrança regular muito forte sobre esse software, né, e como esse terceiro cuida dessa tecnologia que ele está disponibilizando para mim. Daí, quando eu falo software de terceiros, eu não estou falando só uma empresa privada, né, que ela desenvolve um software e ela só dá um Ctrl+C e um Ctrl+V e vende para outras empresas,
Porque se você tiver uma vulnerabilidade naquele software replicado, né, e você tem, por exemplo, 100 mil empresas que utilizam aquele software, você pode comprometer várias pessoas, né, gerar prejuízos enormes, porque uma vulnerabilidade é o efeito dominó, né, vai comprometer toda a cadeia. E quando a gente fala do open source, né, então, aquela plataforma ou aquele repositório, ele pode ser descontinuado, ele não, de repente não vai receber atualizações contínuas. Então, isso também pode expor o seu ambiente, né? E lembra que eu falei aqui, conformidade regulatória? Tem empresas e pessoas que não estão acreditando nisso. Igual quando a GDPR, né, estava sendo implantada, e quem está acompanhando as notícias lá de fora, vocês estão vendo que várias empresas já tiveram problemas, né, o próprio Facebook. A Microsoft está preparando um caixa de 475 milhões de dólares. Né? Então, se você converter para o real, né, 475 milhões de dólares, né, por um vazamento de 2018, 2019. Então, isso está refletindo agora para essas empresas. E vai acontecer da mesma forma aqui no Brasil. Inteligência de ameaças, prever o próximo passo do atacante é muito importante. Né? Existem diversas ferramentas, né, para analisar os próximos passos, falando de uma forma mais simples, os próximos passos, né, dos cybercriminosos, seja a evolução de um tipo de malware, seja para identificar quais os grupos de cybercriminosos que estão fazendo ataques direcionados a um setor específico, né, ou direcionado a uma tecnologia específica que você usa. Tá? Vocês vão ver mais sobre esse conteúdo hoje, então não vou dar spoiler, senão o palestrante não vai gostar muito. Segurança de aplicativos, né, e gestão de identidade. Né? Gestão de identidade, existem diversos softwares também, né, mas esse daqui é só a ponta do iceberg. Bom, um dos maiores desafios que nós vemos, né, não só esse ano, mas daqui para frente, é justamente esse slide aqui. Ele é muito preocupante, né, porque eu quase não tive o orçamento para fazer o slide. Tive um problema para construir esse slide, custou muito caro. Então, a grande dificuldade dos gestores, né, os coordenadores, os decisores da área, tem empresas que não têm um diretor específico de cibersegurança, não possuem um CISO. Então, uma das grandes dificuldades é você conseguir provar para a diretoria, né, ou para o CIO, né, ou reportando direto ao CEO, o porquê que você precisa daquele orçamento, né? Qual a necessidade daquele orçamento, como ele vai ser aplicado, o que vai refletir no negócio, se vai impactar, né? Se vai melhorar, porque dependendo do investimento você ganha até mais credibilidade com os seus clientes. E aí um outro desafio. Quem que nunca passou por esse desafio? Que é o desafio do time técnico versus passar pelo compras versus passar pelo jurídico e você conseguir comprar ou adquirir aquela solução ou serviço. Nesse ponto aqui, quando a gente fala do time técnico, né, sempre tem um responsável que vai analisar, né, qual que é a melhor solução, qual o melhor serviço, qual a empresa que se adequa mais
para o nosso negócio, para fornecer essa solução ou serviço. Então, o time técnico, né, muitas vezes, ele tem toda uma aprovação, muitas vezes passa até por um comitê interno do próprio time técnico. Então, muitas vezes, isso daqui leva 1 mês, 2 meses. Beleza, foi aprovado pelo responsável do time técnico, ou o diretor, né, de cibersegurança. Aí chega no compras. Né? Aí, se você pega o que a gente percebe? Quanto maior a empresa, maior o prazo para sair desse processo aqui. Ó. Só que muitas vezes, como já aconteceu, esse pessoal aqui, que é responsável pela nossa segurança, né? Eu queria que vocês batessem palma para o time de TI das empresas, porque o pessoal merece. Né? Porque muitas vezes, aqui no time técnico, eu estou falando do gerente, eu estou falando do coordenador, estou falando do analista, estou falando do estagiário. Às vezes, esses caras, eles fazem alguns milagres para tentar proteger o ambiente, que muitas vezes nem a diretoria não faz nem ideia. E faz sentido, porque qual que é a obrigação do CEO? A venda. Tem que estar preocupado com a venda, porque se não vender, como ele vai ter condição de bancar isso aqui, né? Se uma empresa não tiver isso aqui bem estruturado, a empresa não funciona. Mas como que a gente consegue, né, agilizar esses processos? Como que a gente consegue provar para a diretoria que o investimento é necessário? Então, muitas vezes, esses profissionais fazem milagre, né, tapam muito buraco com o que tem. Aí chegou no compras. Nessa área aqui, dependendo da empresa, pode ficar até 4, 6 meses. E se de repente aquela solução que você ia usar, ela ia detectar, né, ou te emitir um alerta simples ali para você pesquisar um ambiente, identificar uma falha e corrigir aquela falha. Né, ou até mesmo um serviço. Ou como já aconteceu, que uma empresa fez uma cotação com a HackerSec que estava sofrendo um incidente, e aí ficou tanto tempo no compras que o pessoal do time técnico falou assim, a gente está desistindo. O pessoal desistiu. Não sei o que aconteceu depois, porque o comercial não passou os detalhes. Beleza, passou pelo compras. Chegou no jurídico. Esses relatos, pessoal, quem está aqui no time técnico, o pessoal sabe muito bem disso. Às vezes chega no jurídico uma demanda de cibersegurança, a resposta que o time técnico tem é o seguinte: está na fila. Não é importante, mas está na fila. E aí, eu também acredito que a venda, de repente, possa ser até mais importante que a cibersegurança. Porque você precisa da venda para o negócio crescer, para você contratar pessoas, né? Beleza, mas por que a cibersegurança não... você não tem ali a venda, pessoas e a cibersegurança? Né? Ou você não estabelece processos, lembra lá? Pessoas, processos, tecnologias. Como que a gente faz para acelerar esses processos, né? Para fazer com que esse pessoal, né, impeça que você sofra um incidente que pode custar 2 milhões, 3 milhões, 7 milhões. Né? Aí depende do tamanho da empresa, depende do ambiente. Então, muitas vezes você vai gastar muito mais se você sofrer um incidente do que investindo da forma correta em cibersegurança. Então, a nossa missão, para certas perguntas, não existem respostas. Né? Não tem uma receita do bolo pronta. Então, nós temos que descobrir, né, dentro das empresas, dentro de cada setor, como que a gente acelera, como nós aceleramos esse processo. Né? A maior preocupação do time técnico é contratar a solução e o serviço que realmente atenda à necessidade dele. Né? Mas, para isso, ele precisa que o resto ali funcione.
Ó, não é para dar risada, porque tem os dois lados da moeda aqui, tá? Então, não é para ficar com raiva do diretor da empresa, tá? Então, muitas vezes, o CEO, ele tem um motivo, algo que aconteceu, que ele deixa de dar a devida importância à cibersegurança. Vou compartilhar alguns dados com vocês aqui. Ó, 27%, eu até fiz uma postagem no LinkedIn explicando isso. Eu recebi uns 30 recados lá no privado do LinkedIn, o pessoal ficou meio bravo. Ó, 27% dos CEOs, isso foi uma pesquisa da Palo Alto, tá? Eles entrevistaram, se eu não me engano, quase 3 mil C-levels aqui no Brasil. 27% acreditam que o diretor de tecnologia, o CIO, o CIO, né, seja como for, sozinho é responsável por garantir a proteção contra ataques. Né? Então, 27%, né, desses diretores acreditam que eles não precisam de um CISO, eles não precisam de um diretor de segurança. 33% afirmam não confiar nos planos de segurança da companhia. É muito estranho isso, né? É como que eu não confio nos planos de resposta da minha própria empresa. 34% disseram que se sofrerem um ataque de ransomware, pagariam resgate para liberar os sistemas. Aí aqui a prova que não confia mesmo, né? E aí o que acontece? Aí acontece isso aqui, ó. Tá chegando lá o time de TI, o responsável pelo time de TI, né, chega com a proposta na mesa do CEO, e aí a resposta do CEO é isso aqui, ó, o seu projeto. Por que que isso muitas vezes acontece? Tá? Por que que eu falo que às vezes tem um motivo para que isso aconteça? De repente, alguém que já trabalhou na empresa falou que assim, ó, nós temos que contratar uma solução que custa 2 milhões por ano. Aí o CEO foi lá e aprovou, né, ou algum diretor que pode fazer isso. A empresa contratou aquela solução, implantou aquela solução, e aí depois que a solução estava implantada, a empresa sofreu um incidente. O CEO não entende de cibersegurança. Muitas vezes na cabeça da pessoa, estou contratando um negócio que vai me proteger, eu não sei se tem inteligência artificial, eu não sei se precisa de um profissional para gerenciar, eu quero saber quanto custa e se vai resolver o meu problema. Não importa quanto custa, vai resolver o meu problema? Vai resolver minha demanda? Só que muitas vezes a empresa cai num golpe. Alguém promete uma solução milagrosa, a empresa não tem o suporte adequado. E aí depois, para você conseguir convencer a diretoria de novo, então você investiu 2 milhões, às vezes você precisa, sei lá, investir 100 mil. Muitas vezes você não consegue. Eu falei com um CISO de uma empresa, tá? É uma empresa global, né? Mas eles têm uma filial aqui no Brasil. Ele falou assim, ó, nós tivemos um problema que nós compramos uma solução de 10 milhões e nós fomos enganados. O que acontece? O negócio passou pelo compras, parecia ser uma empresa verdadeira, só que era um phishing se passando por uma empresa verdadeira. Tá? É assim, explicar os detalhes demoraria bastante, mas em resumo a empresa tomou um golpe de 10 milhões. Como que você chega para o C-Level de novo e aí você fala para ele que você precisa de um investimento em cibersegurança? Então, se eu tivesse no lugar desses diretores, de repente eu faria o mesmo. Aí muitas vezes, não, mas é 50 mil. Aí no caso desse CISO, né, que eu conversei com ele, desse diretor, ele falou assim, ó, tem um orçamento para o ano inteiro de 100 mil. Eu falei, como que você vai trabalhar o ano inteiro com 100 mil?
Eu falei, quantos colaboradores você tem? 5.000. Aí eu falei, se você conseguir trabalhar com isso, entendeu? Eu te contrato. Porque você vai fazer um milagre. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está contratando, que empresa que a gente está contratando. Outro ponto, né? Humano ou inteligência artificial. Né? Se eu perguntasse para vocês, né, qual que eu devo escolher? Quem acha que é o humano? Levanta a mão. Bacana. Quem acha que é a inteligência artificial? Levanta a mão. Algumas pessoas conhecem esse texto, é uma adaptação do texto original. Nenhuma máquina é melhor do que um humano usando uma máquina, né? Ou que saiba operar uma máquina adequadamente. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial vai auxiliar a nossa vida, principalmente dos profissionais de cibersegurança. Vai resolver muitas demandas, mas ela não vai tirar o profissional da cena, desde que você seja um especialista na sua área. Então, o humano e a inteligência artificial têm que trabalhar junto. Os coordenadores, diretores, né, gerentes de cibersegurança, os que estão aqui, né, eu acredito que aqui tenham o pessoal que trabalha em algumas empresas que são clientes da HackerSec. Quem trabalha em empresa que é cliente da HackerSec? Levanta a mão. Pode levantar a mão aí para o pessoal ver. Bacana. Umas 30, 40 pessoas. Então, assim, essa junção do homem e a máquina, ela é importantíssima, principalmente para trazer dados para os diretores de cibersegurança. Qual o problema de um CISO hoje? Né, ou de um manager que cuida de toda a parte de cibersegurança? É ter dados relevantes. Ele não quer plataforma que traga para ele 50 tipos de gráficos. E aí ele tem uma plataforma que traz todo o material, análise, mas ele tem que ficar analisando ainda aquilo, ele tem que ficar pensando. O papel da IA é facilitar esse processo. Então, se eu for utilizar uma solução de inteligência artificial no meu negócio, eu tenho que usar uma solução que vai auxiliar a minha vida, eu que comando o time de cibersegurança e a vida dos meus profissionais. Não adianta eu contratar uma solução que eu tenho que ficar exportando o gráfico. Eu não estou falando que você não vai mais ter análise humana, lógico que você vai ter. A máquina está muito longe ainda de ter esse feeling, essa análise para montar a estratégia. Então você precisa de um olhar clínico do humano, mas eu tenho que usar as informações fornecidas pelas tecnologias para trazer a estratégia. Então eu preciso de uma tecnologia que realmente me ajude, e não que faça eu perder 3, 4 horas para entender um dashboard imenso e muito difícil. Então, basicamente, os humanos criam a estratégia de defesa para a utilização das tecnologias de inteligência artificial. E a IA vai auxiliar os humanos na detecção e prevenção de ameaças. Recuperação após incidente cibernético. Eu trouxe dados aqui muito importantes. Isso aqui é empresas brasileiras, tá? 40%. No começo da palestra, eu falei dos incidentes, né? Das empresas que sofreram incidentes nos últimos 18 meses. 40% das empresas, né, no geral, né, demoram, né, em torno de 2 semanas, né, para concluir o processo ali de recuperação, né? O restante pode levar de 1 mês a 6 meses.
Provavelmente essas empresas aqui, né, elas têm um plano de continuidade de negócios, né, têm um plano de recuperação de desastres, tá? Mas, mesmo com tudo isso, esses dados aqui, eu estou falando de empresas que pagaram o resgate. Não é empresas que, por si só, elas se recuperaram. Então, 40% das organizações que pagaram o resgate, elas demoraram 2 semanas para restaurar o backup. E o restante levou de 1 mês a 6 meses. Eu estava conversando com um parceiro da HackerSec, que está aqui no evento, e ele falou que um cliente da empresa que ele representa, o cliente pagou 300 mil, né, para os cybercriminosos, fez a recuperação do ambiente, né, e aí virou cliente dos cybercriminosos, porque o pessoal voltou depois de 2 meses que estava recuperado, né, o pessoal deixou uma shellzinha lá, ou alguma outra coisa, um agente lá implantado, e comprometeu a organização novamente. Tá, então, são dados bem preocupantes, né, porque a gente está falando de empresas que pagaram, tá, o resgate. Então, nós estamos, né, em uma época que as big techs estão passando por várias dificuldades, o mundo todo está um caos. A inflação ela não está só alta aqui no Brasil, né? Quem acessa dados de fora do Brasil sabe que, principalmente na Europa, a inflação está muito alta. Então, o que eu não quero ter no meu negócio é um custo por isso. Se você analisar dados de fontes confiáveis, né, o custo médio de um incidente aqui no Brasil é em torno de 7 milhões. Mas você preveniria, né, você conseguiria antecipar aquele incidente se você gastasse de 7 a 9, 10% desse valor no máximo. E esse 7, 9, 10%, eu não estou falando que é um valor que é um valor de uma vez só, estou falando no plano inteiro. E por que fica tão caro? Por que um incidente custa muito para uma empresa? Então, nós temos que considerar vários pontos, né? O primeiro deles, né, é o tempo para detectar, identificar e agir sobre aquele incidente. Tem empresa que detecta o incidente depois de 6 meses, 1 ano. Nossa, mas por que detectou depois de todo esse tempo? Por que detectou depois de todo esse tempo? Porque muitas vezes não comprometeu o funcionamento do ambiente. Ninguém detectou, então a empresa não sabe. E às vezes vai identificar 6 meses, 1 ano, alguns casos até 2 anos, para identificar um incidente. Custo de horas técnicas dedicadas a investigar e responder o ataque, né? Então, além de tudo, se eu não tiver esses profissionais, né, porque aqui é uma hora que as ferramentas podem auxiliar, mas eu preciso de uma pessoa, de um especialista, né, que tenha esse tipo de conhecimento para entender até onde o ambiente foi afetado, até onde a propagação foi feita, né? Se a partir dali eu preciso iniciar o plano de continuidade. Então, são várias questões, né? Dependendo do profissional, se você for contratar de última hora um profissional para te auxiliar por isso, né, pode te custar até R$1.000 a hora, ou até mais. Depende do tamanho do seu ambiente, né? E aí tem uma outra questão, os custos por paralisação total ou parcial. Se eu sou um e-commerce ou eu sou uma plataforma que todo mundo que é do e-commerce utiliza a minha plataforma para vender. Vocês sabem que existem várias, né, tanto brasileiras como estrangeiras. Se eu sofrer um incidente, né, na minha plataforma,
e ficar uma semana parado, né? Quais os prejuízos que eu vou ter em questão de minutos? Né? Tem plataforma que por hora vende 300 milhões. Então, tem o prejuízo da plataforma que fornece o serviço e o prejuízo de quem está utilizando a plataforma para vender alguma coisa, né? E aí entra outros ambientes também. Custos por extorsão. Né? Lembra que eu falei? A empresa que é cliente do nosso parceiro, né? Só eles pagaram 300 mil. Depois tiveram que pagar de novo para ajudar a expandir o grupo lá cybercriminoso. Custos por demandas jurídicas, né? Bom, a gente tem hoje um departamento jurídico bem estruturado. O pessoal das empresas sabem que não é barato você manter isso aqui. Custo por perda de imagem e credibilidade. Hoje os usuários, os clientes hoje, eles começaram a notar, principalmente quem é da área de TI, ou já trabalha com cibersegurança, como que a empresa dá atenção aos dados deles. Né, o pessoal, por exemplo, o pessoal falou que disparou um e-mail, né, informando algumas instruções para os eventos. Teve um pessoal que, quando adquiriu o ingresso, ou quem é cliente, quando foi emitir a cortesia, você tinha a opção lá, se você não quer mais receber aquele e-mail, se você não quer receber informação. Né, então, os usuários estão mais conscientes. Então, se a sua empresa sofreu um incidente, pode sim comprometer a sua credibilidade no mercado, principalmente, né, se uma notícia dessa sai na mídia. Né? Nós tivemos recentemente uma autoridade certificadora, né, que sofreu um ataque e continua indisponível até hoje. Né? E custos de investimentos emergenciais, que isso envolve várias demandas. Qual que é o intuito, né, o objetivo principal de todos esses conteúdos? É não só englobar a importância do investimento na cibersegurança, né, mas envolver a companhia, envolver a organização, envolver a empresa como um todo, quando o assunto for relacionado, né, à proteção e segurança dos dados. Muito obrigado, pessoal. Bom evento para vocês.